Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, o presidente do Sicredi Integração RSMG, Luiz Mário Berbiger, e também o diretor executivo do Sicredi Integração RSMG, o Fabrício Clos, para falar sobre distribuição dos juros ao capital dos associados. Você que é associado do Sicredi, já olhou ali no seu estado, deve ter recebido, assim como eu, a notificaçãozinha, né? Que veio uma grana que entrou na tua conta aí. A gente vai falar mais sobre isso, sobre resultados, sobre o que está entrando, como é que é a questão da cota capital. Bem-vindos aqui, Luiz Mário, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes do Grupo Independente. Sim, Ricardo, nós, a cooperativa Sicredi, hoje ele fez o crédito na conta capital, tá? Fica bem claro, é na conta capital. Nós fizemos um crédito referente à taxa de 13,89%, que é a média da taxa Selic durante o período dos últimos 12 meses, dentro do saldo médio que cada associado tem na cota capital junto à cooperativa. Por que a gente faz isso durante o mês de dezembro? Porque esse valor que a gente tem condições de fazer, de pagar para o associado, é permitido por lei, né? A gente faz em dezembro porque isso também influencia no ano tributário, no ano fiscal dos nossos associados. E quem for fazer sua declaração de renda o ano que vem, né, referente a 2025, também tem que constar esse valor que foi acreditado na sua cota capital na data de hoje, no dia 8 de dezembro. É um pouco diferente, né, Ricardo, deixar bem claro. Os juros da cota capital é diferente. Lá no mês de abril, depois do processo assemblear do ano que vem, quando nós vamos estar discutindo o ano da cooperativa, o resultado, as sobras, tudo que a cooperativa realizou no ano de 2025, o associado vota e muito provavelmente, né, nós vamos ter um outro valor que esse sim é distribuído em conta corrente pela movimentação que o associado teve em 2025. Então hoje é os juros ao capital social. E o ano que vem, né, depois do processo assemblear, nós temos um valor referente à distribuição, que vai ser um outro valor aí, e pelas projeções aí deve chegar aí a casa de mais de 30 milhões de reais também o ano que vem, que serão distribuídos para os nossos associados. Hoje praticamente são 15 milhões, 14.900 que nós estamos acreditando na conta capital dos associados. Todos recebem. Todo associado que tem cota capital, né, que manteve um saldo médio durante o ano de 2025, esses últimos 12 meses, né, ele recebe, né, sobre o saldo, então, que ele tem, é calculado 13,89, que é a variação da Selic, e a gente acredita na conta capital do associado. Então, quem tem mais cota capital vai ter um valor maior de juros, por quê? Porque é sobre o saldo médio que cada um tem. E quem tem um valor menor vai receber dentro daquele saldo que ele teve durante o ano. Acho que é interessante, né, Fabrício, a gente explicar o que é a conta capital, a cota capital, porque o Luiz Mário até falou todos que tem, mas eu acredito que todos tenham, né? Para te abrir a tua conta no Sicredi, normalmente tu tem que ter a tua conta capital, pode colocar no valor a mais ou não, fica lá rendendo, enfim, mas explicar o que é, daqui a pouco para quem não conhece, até mesmo para quem é associado e não está muito familiarizado, não lembra muito bem. Isso aí, bom dia, Ricardo, bom dia. Rita, bom dia. A todos os ouvintes que acompanham o Grupo Independente. Então hoje a gente está uma manhã muito feliz aí também, né, trazendo essa notícia para o nosso associado, onde que a gente acreditou, então, esse valor que a gente acabou de confirmar aqui, né, dentro da cota capital, sobre, né, os juros, né, que a gente pagou na cota capital. Quando o associado, quando a pessoa física ou jurídica se associa à cooperativa, ele entra com uma cota capital, né? Essa cota capital, no nosso estatuto, né, o valor mínimo é R$20 para se associar à cooperativa. Então, a gente deixa esse valor, inclusive, livre, né, de certa forma, para o associado escolher, claro, que o mínimo pelo estatuto é R$20. A partir disso, a partir desse valor, o associado coloca lá para se associar à cooperativa e ele é corrigido anualmente pela variação da taxa Selic. Então, como já foi explicado pelo Luiz Mário aqui, essa variação de 13,89 desse último período. Então, em cima do valor que cada um tem naquela cota capital, foi feita essa correção de 13,89. Então, está lá disponível no nosso aplicativo, né, no Internet Bank, ou vai na agência, fala com o seu gerente de negócios, para acessar lá e ver. Não é no conta corrente, deixando novamente bem claro, na cota capital. E essa cota capital, ela é corrigida, então, como eu falei,
E o interessante, né, é que o associado ele tem a condição de fazer aportes nessa cota capital também durante o ano, pode fazer uma programação, né, de colocar um valor mensal. Por quê? Porque a cota capital, ela de certa forma é uma poupança, é um investimento a longo prazo. E, como nós colocamos aqui, corrigido anualmente pela variação da taxa Selic, ou seja, não perde valor, muito pelo contrário, a gente vai agregando ali com os juros pagos, né, ao capital social, a média que cada um tem lá, né, então ele é corrigido. Isento do imposto, né, também bem importante, ele não tem imposto de renda ali. Então, o nosso associado, ele consegue fazer uma programação de longo prazo, de certa forma se programar, deixar um dinheiro lá guardado para o futuro. É como se fosse uma previdência também, né, a longo prazo. E temos também regras para saque, né? Então, temos essas regras também hoje na cooperativa, né? O associado é a partir de 65 anos, também tem regras para as pessoas jurídicas. E também a gente deixa à disposição nossas agências, né, para o pessoal entender como isso funciona, né, para acessar essa cota capital quando necessário, por alguma situação também de doença do associado, né? A gente tem algumas situações, existe também um bom senso da cooperativa, né, quanto à necessidade do associado de usar essa cota capital em algum momento. Mas a gente quer, lógico, que essa cota capital aumente, porque a cota capital ela faz parte do patrimônio da cooperativa. E quanto melhor estiver a cooperativa na situação patrimonial, melhor também a gente vai conseguir atender o nosso associado, a sua demanda, que é sempre crescente. Então, a gente tem esse trabalho muito forte também de fazer o capital social prosperar, né, durante os anos, e conforme nós temos associados entrando, esse valor também aumenta. Como eu já falei, né, ele é muito importante para a estrutura da cooperativa. Para quem usa o aplicativo, que acho que a maioria, a gente sabe que algumas pessoas talvez não, mas a maioria, acredito que use o aplicativo, como é que faz para encontrar ali, para achar o valor? É bem simples, né? A gente vai lá no menu, no aplicativo do Sicredi, vai lá no menu, bem para baixo ali vai ter Capital Social, clica ali no Capital Social, aí vai ter a opção Extrato, clica no Extrato e já vai aparecer ali a data de hoje, né, com o valor acreditado de juros e o montante, né, que o associado tem lá. E a movimentação do ano todo, né? Desde o final do ano de 24 até o que aconteceu de movimentação durante o ano de 25. Como eu coloquei, né, os associados que têm uma programação, por exemplo, todo mês colocar um valor lá, vai estar o extrato lá com a programação mensal e com os juros creditados hoje, então, né, dessa variação da Selic de 13,89%. Na distribuição de resultados também vai para a conta capital, né? Pelo que eu estou vendo aqui no extrato, né? Tem valores até, dependendo da situação da pessoa, mas me parece que até pode render mais do que os próprios juros agora. Então não é a única movimentação que tem na conta capital. O que a gente tem feito, né, Ricardo? Me permite, Fabrício? Sim. O que a gente tem feito nos últimos anos, tá? Do valor que nós distribuímos da Assembleia, do resultado da cooperativa. Vamos dizer, a cooperativa vai fazer um resultado aí de 135 milhões, que é o que nós estamos projetando, e eu acho que vai acontecer o resultado da cooperativa durante o ano de 2025. Tá? Nós já passamos da casa dos 130 milhões, fechando o mês de novembro. Desses 135 milhões, nós vamos destinar 25%, nós vamos destinar para a distribuição de sobras. Isso Quantos por cento? 25%. Só que isso vai acontecer depois da Assembleia. Sim. A Assembleia tem que aprovar, né? Eu estou fazendo um comentário como funciona. Eu não estou tomando a decisão pela Assembleia, porque quem decide é o associado reunido em Assembleia. Todos os anos o associado aprovou a distribuição na sua conta, né? Então, desses valores, vamos dizer que nós vamos estar distribuindo 30 milhões de reais, tá? Sobre o resultado da cooperativa. 80% do resultado, né, 8 vezes 3, 24. Então, vamos botar 24 milhões, vai direto para o conta corrente dos associados. Os outros 6 milhões vai ser distribuído conforme sua movimentação também no capital. Para a gente incrementar e incentivar esta poupança, que foi dito pelo Fabrício, do nosso associado ter uma poupança a médio e longo prazo, né? Ter uma previdência para no futuro ele também ter essa segurança. E é assim que funciona, tá? E por que a gente paga juros ao capital, Ricardo e Rita? Porque nós não podemos, quando a gente vai fazer o cálculo da distribuição das sobras lá depois da Assembleia, a gente leva em consideração vários sistemas que o associado utiliza, vários produtos. É conta corrente, é aplicação, é carteira do crédito, é todos os demais produtos e serviços. A conta capital, a cota que o associado tem, a lei não permite ela entrar na base de cálculo para a distribuição de sobras.
mas a lei também permite que se pague juro. E é o que nós estamos fazendo hoje, pagando juros para que o associado não fique em prejuízo sobre o seu saldo de cota capital. Acho que é importante a gente falar sobre e detalhar isso, né? Todas essas funções, porque às vezes a gente acaba usando, recebe, paga, e pode estar ganhando, né? E aí com investimentos e outras formas também, e que o Sicredi também possibilita que as pessoas façam render mais o dinheiro. Sim, é verdadeiro. É que a cooperativa, né? O cooperativismo, ele é uma sociedade de pessoas. As pessoas que fazem parte da cooperativa são associados. Ok. Esse associado ele tem inúmeros direitos, claro, também deveres, né? Mas, logicamente, no momento que tu é associado de uma cooperativa como o Sicredi, você movimentando, transacionando a sua conta e obtendo produtos e serviços da cooperativa, né? Quando for fazer um investimento, quando for precisar de um crédito, tudo isso aí, né, entra nessa conta, vamos colocar assim, né, da distribuição de resultado que acontece, como o Luiz Mário bem colocou aqui, frisou, após a Assembleia, janeiro e dezembro, o exercício fiscal, é feita a Assembleia, determinado ali, através dos associados, essa distribuição, e aí vai acontecer 80% na conta corrente e 20% na cota capital. A cota capital, como eu falei, né, no início, é como o associado ele entra na cooperativa, a forma dele ser parte disso. Então, como eu coloquei, quando a gente tem uma cooperativa que, como a gente sempre coloca, o Sicredi ele atua muito local, o Sicredi tem uma atuação onde que a gente procura sempre atender os nossos valores e princípios de desenvolvimento local, de evolução constante, das pessoas no centro, com ética, com transparência. O Sicredi trabalha para o desenvolvimento da nossa região. Nossa região está se desenvolvendo, os associados melhoram a sua qualidade de vida, agregam renda sendo associado de uma cooperativa, certo? Enquanto que no mundo financeiro convencional, as instituições convencionais, né, que nós temos, é um pouco diferente, né? Então, essa diferença é a maior entre ser associado de uma cooperativa ou cliente, né, de um banco, onde que, como associado à cooperativa, tu participa do negócio, tu faz parte do negócio. Quanto mais tu movimenta nessa cooperativa, quanto mais tu realmente faz tuas movimentações financeiras, maior retorno você vai ter. Diretamente, né, proporcional ao que você faz de movimentação. E não só para si, né? Para todo o Exato. grupo e para a comunidade para a também. sociedade como um todo, né? Para a cooperativa como um todo, para o associado como um todo. E tudo que tu conseguir, né, Rita, movimentar e negociar com a sua cooperativa, porque a cooperativa tem produtos e serviços com taxas justas e taxas competitivas, tá? E com qualidade também. E esse nosso diferencial da gente estar próximo, da gente se relacionar. Então, tudo que tu conseguir fazer junto com a tua cooperativa, tu pode ter certeza que tu está ganhando. No final do ano, tu vai ter uma participação por essa movimentação que tu teve. No final do ano, perdão, quando depois da Assembleia, lá no mês de abril, por exemplo. E no final do ano, tu recebe, então, os teus juros que tu tem sobre o teu saldo médio sobre a cota capital. Essa é a diferença. Então, quando tu tem um saldo, por exemplo, em conta corrente, que tu consegue fazer um pagamento e negociar para 2, 3 dias e aquele saldo fica na tua conta, tá fazendo um saldo médio, tá fazendo uma base boa para entrar no cálculo na tua distribuição de renda. Então, além quando tu faz um financiamento, quando tu faz uma aplicação, quando tu adquire algum produto, né, um consórcio, um seguro, qualquer produto que tu tenha a tua necessidade, tudo isso está indo para uma base de cálculo que vai calcular lá no final do período lá a tua destinação pela participação sobre o resultado da cooperativa. Luiz Mário Berbiger e também Fabrício Kloss, presidente e diretor executivo do Sicredi Integração RSMG. A título de comparação, esse ano, 14 milhões e 900 mil reais, né? Com os juros aí que estão sendo distribuídos. No ano passado foi quanto? Mais de 9 milhões, não chegou bem a 10 milhões. Mas foi um bom acréscimo esse ano, então. Bom acréscimo porque a própria taxa de juros e também a quantidade do saldo da cota capital que o associado tem, né? O associado vem movimentando, e a própria correção que a gente faz todos os anos acaba aumentando o saldo do nosso associado, junto à cota capital. E em relação à projeção de distribuição ali no mês de março, né? Você falou em 135 milhões até aqui o resultado, vai distribuir mais de 30 milhões, se for aprovado na Assembleia. O que nós tivemos de números no ano passado? No ano passado nós tivemos um resultado total da cooperativa de 112 milhões.
Desses 112 milhões, nós levamos para distribuição na Assembleia 24 milhões. 24 milhões, desses 24 milhões nós botamos 80% em conta corrente e os outros 20%, quase 5 milhões de reais. Então foi por conta corrente 19 milhões e arredondando 5 milhões foi para a cota capital. De um resultado de 112 o ano passado, hoje nós estamos fazendo mais de 130 milhões. Até o momento. Até o momento, Tendência novembro. Passado 140, temos agora em dezembro, mas dezembro nós vamos ter uma consideração porque o valor desses 15 milhões entra no mês de dezembro como uma despesa para a cooperativa, né? Então, mas nós acreditamos aí que nós devemos fechar em torno de 135 milhões. Isso aqui não é uma promessa, né? Isso é apenas uma constatação do que muito provavelmente vai acontecer. Desses 135, a gente vai fazer as destinações. E uma das destinações, né, o restante, vai ficar à disposição do nosso associado, para ele, associado, em assembleia, decidir o que faz. São 25% que ficam à disposição da Assembleia, né? Então, nós vamos estar distribuindo aí se nós conseguir distribuir 30 milhões na distribuição do resultado e mais os 15 que estamos pagando de cota capital, nós estamos saindo aí de 34 milhões para mais de 45 milhões de distribuição esse ano ao nosso associado. É um volume, é um recurso que é bem significativo. Se nós comparar 45 milhões sobre 135, isso aí são 40% do resultado total da cooperativa volta para o associado como forma da sua participação na sociedade. Então, quanto mais nós movimentar, maior vai ser a nossa participação, melhor vai ser melhor vai ser a capacidade da cooperativa continuar nos atendendo, que é o nosso foco principal, que é o nosso objetivo, que é o nosso propósito, de atender bem, de fazer que o associado tenha suprido as suas necessidades, né, no mercado financeiro, e também que a gente ajude a desenvolver a comunidade, ajude a desenvolver o nosso associado e as pessoas. Porque além de toda essa parte financeira, Ricardo e Rita, nós temos toda a parte a parte social da cooperativa. E a cooperativa é muito presente nas suas atividades dentro dessa área social, onde a gente melhora a qualidade e as condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, de várias entidades que a gente tem ao nosso redor, e a cooperativa é uma grande parceira, né? Em 2 minutos, gente, para encaminharmos aqui amanhã. Na quinta-feira temos a inauguração do Via Atacadista, já falamos em outro momento, né, Luiz Mário? O Sicredi no Florestal vai ter uma agência ali próximo também, no antigo campo do Lajadense, o estádio Florestal. O que mais temos de novidades aí para comunicar para os associados, para a comunidade em geral, por parte do Sicredi Integração RSMG? Nós temos, então, Ricardo, a abertura, né, a reinauguração da nossa agência do Florestal, e a agência vai ser construída onde era a galeteria Alve Azul, e ela vai ficar naquela posição, ela vai ficar meio de bico ali, pegando as duas ruas, né, a Avenida dos Quinhos e a outra rua lateral ali, vai ficar muito bonita. Vai ser Flores da Cunha, aquela ali do... Vai ser uma estrutura muito bacana, com segurança, com modernidade, com sigilo, enfim, dando a melhor condição para nós atender o nosso associado. E muito importante também, né, Ricardo e Rita, o ano que vem é um ano importante para a cooperativa, porque é o ano que nós vamos estar completando os 120 anos da cooperativa. O Sicredi tem uma história aqui em Lajeado, uma parte dessa história. A partir de 93, a cooperativa se integrou, se filiou ao sistema Sicredi. Mas a cooperativa tinha, antes do Sicredi chegar, uma história de mais de 80 anos. E essa história também tem que ser valorizada e respeitada. Então, nós vamos ter toda uma programação o ano todo, em 2026, aonde nós vamos iniciar com o nosso processo assemblear agora, no início de fevereiro, dia 2 de fevereiro, inicia nosso processo assemblear, vai até final de março, na realidade vai até final de abril, quando temos o encerramento com os delegados, com os coordenadores de núcleo, além de outras atividades que a gente vai fazer durante o ano. Mas é importante o processo assemblear, por quê? Porque nós queremos fazer um evento muito especial com todos os nossos associados que puderem participar. Queremos botar muito mais gente, queremos que o associado venha participar das nossas assembleias, porque nós vamos ter 30 assembleias, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Minas Gerais. E queremos que o nosso público venha, participe, porque ele é o responsável por nós poder estar comemorando esses 120 anos. É ele que fez e que está fazendo e que vai continuar fazendo a história da Sicredi Integração RSMG. Então, para nós é importante e queremos que o associado entenda e aceite o chamamento que nós estamos fazendo.
Participe. Bem rapidinho aqui para atendermos a audiência. Bom dia, quem tem poupança e não é sócio se encaixa? O João Bildaur lá de Capitão. Tem que ser associado do Sicredi. Tem que ser associado do Sicredi. Naturalmente. Tem que ter capital, tá? Tem que ter capital. Tem que ter capital. Daí, se não é associado do Sicredi, João? Aí se associa. Se associa, ele vai fazer parte de tudo isso Quantos que a gente já novos falou. associados esse ano? Nós temos na casa de 18 mil associados. Quase 20 mil associados nós vamos chegar esse ano. Estamos chegando aí nos... Novos associados. Novos associados. Nós estamos em média de 1.500 associados por mês. Para quem ainda não é, então, vai até Fica uma o agência convite, né? conversar. Está convidado. O convite de fazer parte do cooperativismo. E o Fábio de Estrela, não entendi. Ele botou assim, pergunta para o pessoal do Sicredi por que ontem não foi feita a mudança do aplicativo Sicredi atual para o novo aplicativo Sicredi. Tem alguma mudança no aplicativo? Não. Teria que ver essa parte técnica aí, Ricardo. Não gostaria de falar nada. Mas não tem previsto. Não temos novo aplicativo. Não sei. Para mim está Teria funcionando tudo que normal entender, também. Teria que entender melhor, né, É. ao que ele está se referindo aí. Tá bom, o ouvinte que Fábio que mandou o recado aqui pra gente. Obrigado, Luiz Mário e também o Fabrício. Uma ótima semana, ótimas festas também e sucesso sempre pro Sicredi. Ricardo, eu só queria então aproveitar o espaço, mais uma vez agradecer o Grupo Independente, que é um parceirão, né, nosso aí, e desejar, né, um Feliz Natal ao nosso associado, às pessoas, às comunidades, que tenham um Feliz Natal, um Natal com muita saúde, muita paz, que a gente comemore junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que o ano de 2006 venha com muita luz, com muita força para nós continuar fazendo o que a gente sabe fazer, né? Que é estar próximo das pessoas, que é atender bem o nosso associado e as pessoas, as comunidades, e que a gente, com muita saúde, que Deus nos dê saúde e proteção para que a gente continue desenvolvendo esse nosso papel aí, que é estar próximo das pessoas. Obrigado, que Deus nos ilumine. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo espaço. Agradecer aos nossos associados pela confiança na cooperativa e seguimos juntos aí com muita saúde e com muita prosperidade para 2026 também. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o presidente da Sicredi Integração RSMG, o Luiz Mário Berbigieri, e também o diretor executivo, o Fabrício Clos.